Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa obra que, olha, mesmo tendo sido escrita lá em 1992, continua super relevante. É Diagnóstico e Tratamento do Jovem Vítima Masculina de Abuso Sexual, de William Breer. Eu sei, o tema é pesado, mas entender as ideias desse livro ajuda a gente a iluminar uma crise que, muitas vezes, acontece no silêncio. Vamos lá. Para a gente começar a ter uma dimensão do problema, olha só esse número. Na época em que o livro foi escrito, a estimativa era de 21 milhões de vítimas masculinas de abuso sexual só nos Estados Unidos. É um número que choca, né? E ele leva a gente a uma pergunta que é inevitável. Por que um problema dessa magnitude era tão invisível? E a resposta para essa invisibilidade está bem no fundo da nossa cultura. Essa citação do prefácio do livro é simplesmente cirúrgica. Sabe aquela ideia de que menino é forte? De que eles simplesmente superam os traumas? Pois é. Essa noção acabou criando uma cortina de silêncio perigosíssima que deixou milhões de vítimas sofrendo sozinhas, sem apoio nenhum. Essa invisibilidade cultural é justamente o ponto de partida por argumento central do livro. A obra vai explorar a natureza muito específica do dano que os meninos sofrem. E o autor defende que o problema vai muito além de um trauma genérico. É algo bem mais profundo que afeta a própria trajetória de desenvolvimento deles. A hipótese central do Breer é que o dano principal não é nem o abuso em si, mas a interrupção de um processo que é vital. E ele usa uma metáfora muito forte para descrever isso, um descarrilamento. Pensa num trem que sai dos trilhos com tudo, violentamente. É essa a imagem que ele usa para explicar o que acontece com o desenvolvimento de um menino que passa por um abuso. Ok, mas para entender esse tal de descarrilhamento, a gente precisa primeiro entender quais são os trilhos, certo? O livro define isso como a linha de desenvolvimento masculino. Basicamente, uma jornada com estágios que são previsíveis, um caminho que deveria levar um menino da infância até se tornar um homem maduro e psicologicamente saudável. O que o livro argumenta, então, é que o abuso literalmente arranca os meninos desse caminho. Não é só uma cicatriz numa jornada que continua. É, na verdade, um desvio forçado para uma rota completamente diferente, uma rota de má adaptação. E as consequências desse descarrilhamento são, assim, profundas e duradouras. O livro identifica alguns padrões psicológicos devastadores, coisas como uma confusão sexual imensa, o desenvolvimento de uma masculinidade tóxica, exagerada, como uma forma de defesa, o medo ou até o ódio de mulheres e, o que é mais trágico, uma probabilidade maior de que a vítima no futuro acabe se tornando também um agressor. E aqui a gente chega num ponto que é, fundamental no livro. Todos esses danos psicológicos não acontecem num vácuo, isolados. Eles são intensamente moldados pelo mundo ao redor da vítima. A cultura tem um poder gigantesco na forma como o abuso é visto, processado e, infelizmente, na maioria das vezes, silenciado. O que torna o trabalho do Breer tão inovador, especialmente para a época, é que ele não ficou preso numa caixinha só, numa área só do conhecimento. Ele foi lá e combinou ideias da antropologia, da neurologia e da psicologia para pintar um retrato muito mais completo e profundo desse problema. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito muito claro. Ele mostra como a cultura define o que significa ser homem e o que significa ter essa identidade violada. Na nossa cultura ocidental, o abuso contra um menino muitas vezes é visto como algo que o diminui, que o feminiliza, atacando de frente o ideal do macho. Agora, em contraste, outras culturas, como o Zâmbia da Nova Guiné, por exemplo, têm rituais para construir ativamente a masculinidade. Isso prova que essa ideia é, em grande parte, uma construção social. Certo? Então, se o problema principal é um descarrilamento, a cura precisa ser sobre encontrar o caminho de volta para os trilhos. E o livro propõe alguns objetivos bem claros para guiar essa jornada de recuperação. O livro propõe um caminho de cura que se baseia em 3 etapas fundamentais. O primeiro passo é ajudar a vítima a desembaraçar toda aquela confusão sexual que o trauma causou. Depois, o objetivo é construir uma identificação que seja positiva e saudável com o ser masculino. E, por fim, desenvolver a capacidade de criar e, principalmente, manter relacionamentos íntimos e verdadeiros. E para conseguir alcançar esses objetivos, o livro, citando outros especialistas, defende uma abordagem de tratamento bem específica. A proposta é criar um ambiente de terapia que seja exclusivamente masculino, com um terapeuta homem. A ideia é que esse espaço seguro pode ajudar a vítima a se reconectar com uma noção saudável de masculinidade e a reconstruir a confiança que foi quebrada. Tá, mas por que essa obra ainda é tão importante mesmo décadas depois de ter sido lançada? Qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo hoje em dia?
A grande virada de chave que o livro propõe é a seguinte: o foco não deveria ser só no evento traumático. A lição central é que o verdadeiro dano é um golpe direto no senso de identidade masculina que está se formando. E é por isso que a cura não é só sobre superar o trauma, mas sobre ativamente reconstruir e retomar o caminho de um desenvolvimento saudável. E essa perspectiva é, no fim das contas, uma mensagem muito poderosa de esperança. Ela nos diz que a recuperação é sobre integrar a experiência, e não só sobreviver a ela. O trauma não precisa ser uma sentença que define o resto da vida. Ele pode ser transformado em parte da história que, no final, gera crescimento e resiliência. O que nos leva a uma pergunta final, uma reflexão poderosa sobre prevenção. Se como sociedade a gente passar a entender e apoiar melhor o que é um desenvolvimento masculino saudável, será que a gente não conseguiria só tratar melhor as vítimas, mas talvez, finalmente, ajudar a quebrar esse ciclo terrível de abuso que se repete por gerações? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado pela companhia nesta exploração tão importante da obra de William Breyer. A gente se vê na próxima.